E aí, gente, tudo bem com vocês? Esse daqui é o canal 3 Dimensões e eu sou o professor Felipe Coimbra. Vamos dar início a uma playlist de função quadrática. E no final do nosso conteúdo, vamos ter uma nova playlist com resoluções de questões de nível Enem de função quadrática. No final do vídeo, se você gostou e conseguiu aprender, compartilhe e divulgue e no final deixe seu like. Vai ajudar muito o canal. Bom, gente, o assunto da aula de hoje é função quadrática. Aqui eu trouxe uma definição aqui para você. Uma aplicação de f de R e R recebe o nome de função quadrática ou no segundo grau, quando associa a cada x pertencentes reais o elemento de f de x igual a x quadrado mais bx mais c, que pertence aos reais, em que a, b e c são números reais dados e A é diferente de zero. Como assim, professor? Explique melhor. Bom, então a gente tem uma função quadrática, né? Que ela tem essa lei de formação aqui. Que vamos ter os nossos coeficientes, que é o A, o B e o C. Esses coeficientes são números reais. O A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear e o C é o termo independente. E o A tem que ser diferente de zero. Também a gente pode escrever essa lei de formação dessa outra maneira. Y igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que os coeficientes são quem acompanha o x. Não é todo o termo, é quem acompanha o x. O coeficiente aqui é o A, tá? O angular, que está acompanhando o x ao quadrado. O coeficiente A sempre acompanha o x ao quadrado. E o B aqui está acompanhando o x. O B sempre acompanha o x. E o termo independente, ele é o que está sempre sozinho. Termo independente é o que está sempre... A ordem pode mudar, a posição. Aí vocês vão olhar quem está acompanhando quem. O A sempre acompanha o x ao quadrado, o B só o x e o C sempre sozinho. Ah, professor, por que o A tem que ser diferente de zero? Bom, olhem bem aqui. Se o A for zero, 0 multiplicado por x ao quadrado vai dar zero. Então, vai ficar só o bx mais c. Então, a gente vai voltar para outra função. Qual é a função? A função afim, né? A função do primeiro grau. Ah, professor, só disse que aqui é uma função do segundo grau. Como vejo se é mesmo uma função do segundo grau? Bom, a gente verifica a função de que grau é. É o maior grau da função. Aqui a gente tem o de 1 grau, né? O x, 1 grau. E aqui o x ao quadrado, né? Que é o meu expoente 2. Então, o de maior grau é o x ao quadrado. Então, a minha função quadrática, né? Ou, né? Função do segundo grau. Bom, para fixar melhor, né? Bora fazer esses exercícios aqui. Encontrar os coeficientes. Bora para a primeira aqui. Temos a nossa função, né? F de x igual a x quadrado menos 3x mais 2. Quem é o coeficiente A? O A sempre é quem está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o A? Ah, professor, aqui não tem ninguém. Não, aqui tem alguém sim, que é o 1. Então, o meu coeficiente angular aqui é o 1. E o meu B, né? Quem é o meu coeficiente linear? Olha, o meu B não é sempre quem está acompanhando o x. Quem é que está acompanhando o x de 1 grau lá? É o 3? Não, é o menos 3. Lembrem do sinal. Então, o B, né? É o menos 3. E o C é quem está sozinho. Quem está sozinho? 2. A segunda agora aqui. F de x igual a 2x quadrado mais 4x menos 3. Quem é o A? O A é quem está acompanhando o x ao quadrado. O A é 2. E o meu B? Acompanhando o x, né? De 1 grau, é 4. E o meu C é quem está sozinho, né? O meu C é 3? Não, o meu C é menos 3. Lembrem do sinal. A terceira aqui, ó. F de x igual a menos 3x quadrado mais 5x menos 1. Quem é o A aqui? Quem está sempre acompanhando, né, o x ao quadrado é o menos 3. E o meu B? Meu B é o 5, né? Que está acompanhando o x aqui. E o meu C é quem está sozinho, né? Quem está sozinho, menos 1.
Olha, essa quarta aqui é legal, para vocês entenderem melhor. A minha quarta aqui é f de x igual a menos 4 mais x ao quadrado. Olha como a posição mudou aqui. Olha aqui o exemplo dessa terceira aqui, né? Ele sempre começa com o meu coeficiente a aqui, né? A, no caso, x quadrado. Essa daqui, ele está por último, né? Olha como a ordem mudou. A ordem mudou, mas os coeficientes que a gente quer é quem está acompanhando, no caso, o a aqui. Quem está acompanhando o x ao quadrado? Quem é? É o 1. Olha, a ordem mudou, mas o que eu quero é quem está acompanhando o x ao quadrado, né? Que é o meu coeficiente angular, que é o 1. Ah, e o b? Cadê o meu coeficiente linear daí? Ah, professor, não tem o b. Bom, se não tem o b, meu b é 0. E o c? Quem é que está sozinho aí, o meu termo independente? Menos 4. A quinta e última, né? F de x igual a menos 3x ao quadrado. Olha aqui, a gente só tem quem? O coeficiente angular, né? Que está acompanhando o x ao quadrado. Então, é menos 3. E o meu b? Professor, o b não tem de novo. O b não tem, então meu b é 0. Não tem. O meu c? Professor, o meu c também não tem. Se o meu c também não tem, então o meu c é 0. Bom, dando continuidade, né, na nossa playlist de função quadrática, agora a gente vai falar de zero da função quadrática. Vamos ler a definição aqui. Os zero, ou raízes da função quadrática, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, são os valores de x reais, tais que f de x igual a zero. E, portanto, são as soluções da equação do segundo grau. Professor, o que isso está querendo dizer? Bom, os zeros da função são os valores de x que a gente vai encontrar para nossas raízes, né? Que é o x' 1 e o x' 2. Tá. E o f de x igual a 0? Isso significa que temos a nossa função e a gente vai igualar a nossa função a 0. Quando a gente iguala a nossa função a 0, ela vira uma equação desse formato, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, resumindo, o zero da função nada mais é do que a gente encontrar os valores de x quando a gente iguala a nossa função a 0. E quando a gente iguala a nossa função a 0, vira uma equação, que é a equação de segundo grau. Então, né, como a gente encontra os zeros da nossa função? Temos a nossa função aqui. Quais são os métodos que a gente vai usar? A gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Olha o que a fórmula de Bhaskara diz para a gente. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. O delta que está aqui dentro, a fórmula dele é b ao quadrado menos 4ac. Usando essa fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar as raízes, né? Que é, no caso, o nosso zero da nossa função. Só que também tem algumas características com o valor do delta. Quando o delta é maior que zero, vamos ter duas raízes diferentes. X, uma linha, vai ser diferente do x, duas linhas. Quando a gente tem o delta igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais. O x e uma linha vai ser igual ao x duas linhas. E quando o delta é menor que zero, não vai existir raízes reais. Beleza? Lembrando que na nossa fórmula de Bhaskara, aqui a gente tem um mais ou menos, né? Isso significa que esse x aqui, ele vai se separar, vai ser um x', né? Que vai ser um mais aqui ou menos, e o outro x duas linhas que também pode ser o mais ou menos. Bora fazer aqui um passo a passo na resolução desse exercício aqui. Temos a nossa função aqui, né? F de x igual a x quadrado menos 3x mais 2. Qual é o primeiro passo? A gente iguala a nossa função a zero, né? Que vai virar uma equação. Vou reescrever aqui. X quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Igualamos a nossa função que virou uma equação. Vamos achar agora os coeficientes. O a, o b e o c. Lembrando que o a é o coeficiente angular,
o B é o coeficiente linear e o C é o termo independente. Quem é o A aqui? O A é quem está acompanhando o x ao quadrado, não é mesmo? Então, o A é 1. Quem é o B? O B é que está acompanhando o x, sozinho aqui. O x de 1 grau, menos 3. E o C é quem está sozinho, né? O meu termo independente. Beleza, o próximo passo, a gente vai encontrar o delta. Aí está aqui a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. É só substituir os valores dos nossos coeficientes aqui. Vou botar bem aqui. Delta é igual, olha, vou botar assim, b ao quadrado menos 4ac. Só substituir. Quem é meu b aqui? Meu b é menos 3. Meu b ele é negativo, né? Então a gente vai botar em parêntese aqui. Menos 3. E a nossa potência aqui, o nosso expoente, que é 2. Continuando, menos 4. O menos 4 ele é da fórmula mesmo, tá? Agora a gente vai botar o coeficiente angular, que é o A, né? Que é 1, multiplicado por 1. E o nosso termo independente, que é C. Quem é o C? É 2. Aí é só fazer os cálculos. Menos 3 ao quadrado é 9, né? Ah, pessoal, aqui é negativo, não vai ter que ser menos 9? Não, porque está em parênteses. Vai ser dessa maneira aqui que a gente vai calcular. Menos 3 multiplicado por menos 3. Menos com menos é mais, né? A gente sabe que vai dar positivo. 3 vezes 3, 9. Por este motivo que não fica negativo. Continuando aqui, né? Olha, 4 multiplicando 1 é 4. 4 multiplicando 2 é 8. Só que tem um sinal negativo na frente, então vai ficar menos 8. 9 menos 8 é 1. Achamos nosso delta aqui. Olha para a característica aqui, o delta, ele é maior que 0, né? Olha aqui o delta maior que 0. Então isso significa que a gente vai ter duas raízes diferentes, né? Bora para outra parte da fórmula aqui. Eu vou fazer bem aqui. X'. Vou repetir aqui, só fórmula menos b, mais, vou usar o mais, raiz quadrada de delta sobre 2a. É só substituir os coeficientes, né? Menos, quem é o b? Lembrando que esse menos aqui, ele é da fórmula. Quem é o b? É menos 3. Então, vamos ter que botar menos 3 em parênteses. Mais, raiz de delta. Quem é o delta? É 1. Então, mais raiz de 1. Tudo isso sobre 2a. No caso, quem é a? Meu a é 1, né? Multiplicado por 1. Fazendo agora os cálculos. Menos com menos é mais. Então, aqui vai ser 3. Mais raiz de 1. Quanto é a raiz de 1? É o próprio 1, né? Então, 3 mais 1. 2 multiplicando por 1 é 2. Continuando o cálculo. 3 mais 1 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Beleza. Agora a gente vai procurar a nossa outra raiz, que é o x duas linhas. Então, o x de uma linha ele tem que ser diferente do x duas linhas. Se der valores iguais, significa que em algum momento a gente errou no cálculo. Então, a gente refaz. Bora continuar aqui. Olha, lembrando que eu usei o mais aqui. Agora, eu vou usar o menos na minha fórmula, tá? Menos, né? Quem é meu b? Menos 3. Menos 3. Agora, o menos, que é da minha fórmula que eu estou usando aqui agora, né? Primeiro eu uso o mais e depois eu uso o menos. Isso depende de como vocês querem desenvolver. Vocês podem também usar o menos e depois o mais. A ordem pode mudar.
menos raiz de delta, que é 1, né? Tudo isso sobre 2A. Quem é meu A? Meu A é 1. Agora é só a gente fazer os cálculos. Menos com menos é mais, né? Então, o valor é 3. Menos raiz de 1. Quanto é a raiz de 1? É o próprio 1. Então, menos 1. 2 multiplicando 1 é 2. Então, 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Olha aqui como nossos valores de x são diferentes. Vou botar bem aqui. Meu x, uma linha, ele é 2. E o meu x, duas linhas, ele é 1. Então, 2 é diferente de 1. Então, é assim que a gente resolve uma função do segundo grau, né? Primeiro passo, a gente iguala a zero, que vira uma equação. Segundo passo, a gente procura o valor do delta. Substitui o valor da nossa fórmula e acha o valor do delta. Quando a gente encontra o delta, a gente joga na fórmula de Bhaskara completa aqui. Fazendo os devidos cálculos, a gente encontra o nosso valor de x. Como o delta é maior que 1, vamos obter duas raízes diferentes que a gente encontrou, né? O x uma linha é 2, o x duas linhas é 1. Então é assim como a gente resolve uma função do segundo grau.